Olá, o meu nome é Ana Luísa Casemiro, sou aluna do curso de Engenharia Física Tecnológica no Instituto Superior Técnico e vou falar do tema da minha dissertação de mestrado: efeitos do ambiente de radiação espacial em missões tripuladas a Marte. As missões tripuladas a Marte são o próximo passo na expansão humana no Sistema Solar e poderão vir a alargar o nosso conhecimento sobre a vida fora do planeta Terra, bem como responder a outras perguntas que a humanidade tem vindo a colocar ao longo dos anos. Para realizar uma missão tripulada interplanetária, é essencial saber informação relativa ao comportamento biológico humano fora do nosso planeta. Informação essa que tem vindo a ser providenciada pelos astronautas na Estação Espacial Internacional, que está em órbita terrestre desde 1998. Para além disso, é ainda necessário conhecer as condições físicas que iremos encontrar no planeta de destino. Relativamente a Marte, estas condições seriam, por exemplo, a temperatura superficial, a composição do Sol e da atmosfera, entre outras. Atualmente já se encontram em órbita e na superfície de Marte naves robóticas e sondas espaciais a recolher dados e enviá-los para a Terra. No que toca à radiação, que é o foco do meu trabalho, a sonda Curiosity efetuou medições durante a sua viagem de ida para Marte em 2012 e continua atualmente a enviar dados adquiridos à superfície. A NASA prevê lançar uma missão tripulada a Marte já em 2030 e propõe 3 tipos possíveis de cenário para essa missão. Um dos cenários seria uma missão de curta permanência, onde cerca de 90% do tempo seria passado em fase de cruzeiro, o que, juntamente com o trajeto escolhido, faz com que este seja o cenário menos viável energeticamente. Um outro cenário seria uma missão de longa permanência que corresponderia a gastos de energia mínimos, visto ser passada maioritariamente na superfície de Marte. Por fim, o último cenário corresponderia mais uma vez a uma missão de longa permanência, mas neste caso com tempo de trânsito menor do que a anterior. Esta consideração pode trazer vantagens no que toca à produtividade na superfície de Marte, como por exemplo um maior período para a construção de estruturas. Uma das fontes de radiação prejudicial para a tripulação na fase de cruzeiro da nave e importante no caso do primeiro cenário é a radiação cósmica galáctica, devido ao seu efeito cumulativo, estando esta fonte sempre presente. Outra das fontes de radiação a considerar serão possíveis eventos de partículas solares energéticas durante esta fase da missão, constituindo estes a maior fonte de perigo e também muito importantes para o primeiro cenário. Relativamente à fase de saída da órbita terrestre, a fonte de radiação a considerar são as partículas carregadas altamente energéticas aprisionadas nas cinturas de Van Allen, que, embora afetem a nave apenas por curtos períodos de tempo, podem ter efeitos prejudiciais na sua estrutura e na tripulação. À superfície do planeta Marte, os riscos são menores, visto que a radiação cósmica galáctica é atenuada pela atmosfera para energias inferiores a 1 GeV, e a radiação proveniente de eventos de partículas solares energéticas é na sua maioria atenuada. Apesar disto, as partículas originadas nos raios cósmicos com energias superiores a 1 GeV interagem com o solo, gerando neutrões de albedo que aumentam a dose. É essencial compreender o comportamento destas fontes de radiação à superfície, no caso dos 2 perfis de missão de longa permanência. A contribuição da minha dissertação será compreender as fontes de radiação que afetam cada um dos cenários de missão a Marte propostos pela NASA, nomeadamente determinando os seus fluxos e a sua distribuição no espaço e no tempo. Utilizando estes dados, poderão ser quantificados os efeitos sentidos pela tripulação e medidos estes efeitos através do conceito de dose de radiação. 2 das definições de dose de radiação a serem consideradas serão a dose absorvida, que é a medida da quantidade de energia depositada pela radiação por unidade de massa, e ainda a dose equivalente, que é uma medida de dose que tem em conta os efeitos biológicos da radiação nos tecidos. Estas determinações das fontes de radiação e quantificações de doses serão consideradas para os 3 cenários de missão mais recentes propostos pela NASA. A modelação do ambiente de radiação espacial que afeta as tripulações, bem como a obtenção das doses de radiação correspondentes, serão baseadas na ferramenta de simulação GEM4. O GEM4 é uma ferramenta de simulação das interações da radiação com a matéria baseada em C++, que tem em conta todos os processos físicos envolvidos, permitindo simular a interação das partículas com a matéria em geometrias de complexidade arbitrária. O objetivo final do meu trabalho é a comparação das doses de radiação obtidas com os limites de dose permitidos pela NASA para astronautas, pretendendo-se assim verificar a viabilidade de cada um dos cenários de missão propostos
determinar os riscos a que as tripulações destas missões podem estar sujeitas e propor estratégias de mitigação destes riscos. Obrigada pela vossa atenção.